Bom dia! Vamos dar início à nossa correção de hoje de Física, da página 221 e 222. A primeira questão é a questão de número 463. Ela diz o seguinte: os dois termômetros da figura estão calibrados segundo escalas termométricas diferentes. Nós temos aí a escala X e a escala Y. Nós temos o primeiro e o segundo ponto fixo da escala. Que relação existe entre os valores de uma mesma temperatura medida na escala X e na escala Y? Então, a gente vai estabelecer essa relação. No desenho de vocês, no livro de vocês, não tem essa partezinha aqui. Essa parte aí vocês vão acrescentar a escala de vocês. Porque essa partezinha aqui é a medida de qualquer temperatura. As temperaturas que estão sendo indicadas aí está na escala grau X e na escala grau Y. Então, a gente vai chamar de temperatura X e temperatura Y. Vai estabelecer a relaçãozinha de proporção, que é do ponto, né, qualquer temperatura, para o primeiro ponto fixo. Então, fica X menos 0. Depois do segundo ponto fixo, que é 50, menos o primeiro ponto fixo, ok? Então, fica X menos 0 está para 50 menos 0. Assim como, aí você faz a mesma relação do outro lado. X menos 0 está para 25 menos 0, ok? E aí, então, você vai resolver a relação que você montou, ok? Então, agora a gente vai resolver essa relação aí. X menos 0 é X, 50 menos 0 é 50, X menos Y é Y, e 25 menos 0 é 25, não é isso? Então, a gente vai ficar com essa relaçãozinha aí. Multiplicando em cruz, fazendo a multiplicação em cruz, vai ficar 50 vezes Y e vai ficar X vezes 25, ok? Então, vai ficar 50 vezes Y e X vezes 25. Então, vai ficar 25x igual a 50y. Não é isso? 25x igual a 50y. Isolando o x no primeiro membro, vai ficar x igual a 50y dividido para 25. 50 dividido para 25 é 2. Então, vai ficar x igual a 2y, ok? Então, qual é a relação existente nessa escala? A relação é que a temperatura y é o dobro da temperatura x, né? Então, a temperatura y é o dobro da temperatura x, ok? A próxima questão é a questão 464. Ela diz o seguinte: a tabela a seguir apresenta o resultado de duas leituras feitas no medidor de temperatura em graus Fahrenheit, que relaciona a temperatura com a altura da coluna de mercúrio. Na tabela eu tenho a primeira e a segunda leitura, com as temperaturas em graus Fahrenheit de 10 e 9 unidades, respectivamente, e a altura em centímetros de 5 e 45 centímetros, respectivamente. No item A, determine a equação termométrica desse medidor. Então, vamos responder ao item A, tá bom? Primeiro, a gente vai montar a escala, tá bom? Com as informações da primeira e da segunda leitura da tabela. Então, a gente tem o primeiro ponto médio, primeiro ponto fixo, e a gente tem o segundo ponto fixo, ok? Onde aqui, no primeiro
ponto fixo, a gente tem os menores valor relacionado à temperatura e à altura. E no segundo ponto fixo, a gente tem os maiores valores relacionados à temperatura e à altura, ok? Aqui, nesse pontozinho do meio, a gente vai ter qualquer temperatura que a gente queira calcular, tá certo? Então, vamos agora no item A determinar a equação termométrica desse medidor. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer a relaçãozinha de proporção na escala. T menos 10 está para 50 menos 10, assim como H menos 5 está para 45 menos 5, ok? A gente escreveu e expressou aqui, né, ó. Agora, a gente vai estar fazendo a resolução, ok? T menos 10 é T menos 10. 90 menos 10 é 80. H menos 5 é H menos 5. E 45 menos 5 é 40, ok? Fazendo a multiplicação em cruz, nós vamos obter 40 que multiplica o T e o menos 10. Então, fica 40T ok? Menos 40 que multiplica o menos 10, menos 400. E temos 80 que multiplica o H e o menos 5, igual 80 vezes H, 80H. E o 80 que multiplica o 5, menos 8 vezes 5, 40. Então, fica 400, né? Então, vai ficar dessa forma aí. 40T menos 400 igual a 80H menos 400, ok? Então, resolvendo, como é que vai ficar? Isolando o T no primeiro membro, a gente vai ficar, colocando aqui para cima. Isolando o T no primeiro membro, a gente fica com 40T igual a menos 400, que já estava no segundo membro, mais 400, e vai passar para o segundo membro. Eles vão se cancelar. Então, vai ficar 40T, e ficou 80, né? Igual a 80, confere? 40T igual a 80H, porque esse menos 40 vai se cancelar com esse outro menos 40, porque um tá no primeiro membro, vai passar positivo e vai se cancelar, tá bom? Então, resolvendo a divisão, isolando o T no primeiro membro, T vai ser igual a 80H dividido por 40. Cancelando aqui, vai ficar T igual a 2H. Isso quer dizer que a temperatura H é o dobro da temperatura T. Esse é o item A, né? Vamos para o item B. Determine a temperatura quando a altura da coluna é 25 centímetros. Então, a gente vai só substituir naquela que a gente já tinha resolvido anteriormente, que é a equação do item A. Então, T vai ser igual 2 vezes o H. Então, vai ser 2 vezes 25. Não é isso? Então, T vai ser igual a 50 graus Fahrenheit, ok? Tá aqui, ó, aqui resolvido, tá bom? No item C,
Calcule a altura da coluna de mercúrio quando a temperatura é 100 graus Fahrenheit. Então, agora ele deu ao contrário, ele nos deu a temperatura e a gente tem que encontrar a altura, tá bom? Então, a gente vai substituir o T agora. Então, vai ficar 100 igual a 2H. Então, H vai ser igual a 100 dividido por 2, que é 50 centímetros, ok? Que é essa aqui. Ok? Vamos para a questão 465. Ele diz o seguinte: quando o bulbo de um termômetro de gás a volume constante está imerso no gelo fundente, a pressão do gás é 51,3 centímetros Hg e em presença de água em ebulição sobre pressão normal, a presença do gás passa a 70,3 centímetros Hg. Calcule a temperatura em graus Celsius quando a pressão do gás for 80 centímetros em Hg. Então, vamos lá. A questão 465. Primeiro, a gente vai montar, de acordo com os dados que ele nos deu, a nossa escala termométrica, né? Nós temos a medida da temperatura em graus Celsius, que é o que ele quer encontrar. Então, eu já sei quem é o ponto de fusão e ebulição, o primeiro e o segundo ponto fixo. E eu quero calcular a temperatura, no caso aí, em Hg, né? No caso, o termômetro do gás do volume constante imerso fundente no gás de 51,3 vai ser o menor ponto, né? Aqui, ok? E em presença de ebulição da água sob pressão normal, o gás passa a 50,3 Hg. Então, pressão normal, ó, correspondente aqui, ó, em graus Celsius a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição. Ele quer que a gente calcule a temperatura em graus Celsius quando a pressão do gás for maior, 80 centímetros Hg. Então, a nossa pressão vai ficar aqui em cima. E eu quero descobrir essa temperatura aqui, ok? Montei a minha escala. Agora, eu vou fazer a relação. E a gente vai começar lá de cima, ó. T menos 0, tá bom? Está para 100 menos 0. Então, T menos 0 está para 100 menos 0. Assim como 80 menos 53,3 está para 70,3 menos 51,3. Ok? Formando essa proporção aqui. Formando essa proporção aqui. T menos 0 está para 100 menos 0, assim que como 80 menos 51,3 está para 70,3 menos 51,3. Então, a gente monta essa proporção, tá bom? Resolvendo, a gente vai ficar T menos 0 é T, 100 menos 0 é 100, igual a 80 menos 51,3 é 28,7. 70 menos 51,3 é 19. A gente fica com isso. Multiplicando em cruz. E aí, agora eu vou apagar aqui para dar continuidade. Multiplicando em cruz, ó, vai ficar 19T igual a 2070, né? Anda duas casas decimais, multiplicando por 10. Então, fica 19T igual
a 2.870. T dividido para 2.870 é aproximadamente 151 graus Celsius, ok? Vai passar o 19 dividido em 2.070. Essa é a nossa resposta, ok? Agora é a questão 466, não é isso? 466, pronto. Um tubo capilar contém ar isolado da atmosfera por uma gota de mercúrio que pode movimentar-se livremente no tubo. Sabe-se que, com o tubo mergulhado até a gota de mercúrio numa mistura de gelo e água a 0 graus Celsius com uma distância de 10 centímetros. 2. Com o tubo no vapor de água em ebulição a 100 graus Celsius com uma distância de 13,6 centímetros. E 3. Com o tubo à temperatura ambiente no laboratório com uma distância de 10,9 centímetros. Determine a temperatura do laboratório. Então, vamos montar a nossa escala. A gente tem a temperatura em graus Celsius e a gente tem a altura. Temperatura em graus Celsius, eu tenho o primeiro ponto fixo, que é 0, e o segundo ponto fixo, que é 100, ok? Na relação de altura, que está em centímetros, eu tenho o menor valor 10, o ponto médio, né, 10,9, e tem o maior valor 3,6. Então, agora a gente vai fazer a relação entre essas escalas. X menos 0 está para 100 menos 0, assim como 10,9 menos 10 está para 13,6 menos 10. E em seguida a gente irá resolver. Vai ficar o seguinte: x menos 0 é x, 100 menos 0 é 100, que está para 10,9 menos 10 é 0,9, 13,6 menos 10 é 3,6, multiplicando aqui em cruz, a gente vai ficar com 3,6x, multiplicando 100 vezes 0,9, eu vou andar 2 casas decimais, então eu vou ficar com 90, é isso? Então, vai ficar assim, 3,6x igual a 90. Então, vou passar dividindo. X vai ser igual a 90 dividido para 3,6. Ok? Então, x vai ser igual a 25 graus Celsius. Vamos agora para a questão 467. A relação entre as escalas termométricas x e y é traduzida no gráfico. Aí nós temos o gráfico, né, representando, e ele pede para a gente determinar a relação de convenção entre as escalas. A gente vai montar a escala de acordo com o gráfico e depois vai resolver. Ó, tem menos 20 graus no primeiro ponto fixo, né, e 0 graus, primeiro ponto fixo, tetra x e tetra y, né, que é as temperaturas. Eu tenho 0, né, porque o 60 tá cortando bem em cima do 0, e 60, ok? Então, vai ficar, fazendo a relação, tetra x menos 20 está para 0 menos 20, assim como tetra y menos 0 está para 60 menos 0, ok? Resolvendo, tetra menos 20 vai ficar tetra, né, mais 20.
Menos 0 menos 20 vai ficar mais 20, ok? Tetra y menos 0 vai ficar tetra y e 60 menos 0 vai ficar 60. Multiplicando em cruz, ok? Eu vou ficar com 60 tetra y mais... Vou colocar aqui, gente. Então, multiplicando em cruz, gente, vai ficar 60 vezes tetra x, né? Vai ficar 60 tetra x mais 20 vezes 60, 1.200, igual a 20 vezes tetra y. Então, 20 tetra y, ok? Então, vou isolar o tetra y e passar o 20 dividindo 60 tetra x mais o 1.200, ok? Então, vai ficar assim. Tetra y igual a 1.200 mais 60 tetra x dividido por 20. Dividindo por 20, 1.200 por 20, 60, e 60 dividido por 20 dá 3. Então, o tetra y vai ser igual a 3 tetra x mais 60, ok? Vai ficar esse resultado aqui. E era a nossa última questão de hoje, né? Então, a gente finaliza aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem no privado.